Shalom, shalom, minha gente. Eu passando aqui para compartilhar com vocês sobre intercessão. Pois é, vocês acreditam que eu estava pensando ali, refletindo, e caiu assim uma ficha tão fantástica sobre intercessão e inteligência emocional? Pois é. Como há uma relação fortíssimo entre intercessão e inteligência emocional. Inteligência emocional é um tema muito cotado, não é? Nas palestras, e todo mundo precisa, e realmente todo mundo deve precisar entender que pelo menos deve precisar de inteligência emocional. Porque afinal de contas, nossas emoções são ingênuas e a gente precisa de inteligência para lidar com elas, não é? E poder então se elaborar melhor ante as circunstâncias difíceis, problemas, não é? Crises existenciais, diante das emoções primárias, não é? A tristeza, o medo, o pânico, a alegria, a ira. Como é importante nós termos inteligência emocional para não sermos sacudidos, solapados pela vida de qualquer maneira, mas inteligentemente. Pois eu encontrei algo tão tremendo que faz uma relação entre intercessão e inteligência emocional. Vocês acreditam? Pois vejam bem. Gente, a intercessão, ela é, na verdade, a virtude de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, de intervir, de ser um mediador, de mediar diante de Deus uma pessoa, um problema de uma cidade, de uma nação. Ou seja, interceder é se colocar entre duas partes, não é? Obviamente a outra é o Deus, o soberano, o Senhor das soluções e das misericórdias sem fim. Então, intercessão é se colocar entre duas partes, uma sendo Deus, e levar e advogar e mediar, não é? Para isso, é necessário que a gente comece a desenvolver a habilidade psicológica de ficar no lugar do outro, que é a empatia. Empatia, não é? Empatia é a condição de poder ficar no lugar do outro, de ser solidário ao outro. Isso é fantástico, porque isso é intercessão. Interceder necessariamente é ficar no lugar do outro, é mediar entre Deus e uma pessoa e as questões daquela pessoa, as dores ou até uma cidade ou uma nação. Portanto, para que eu interceda, eu desenvolvo necessariamente virtudes incríveis como a compaixão, que dá igual a empatia, que é sentir o que o outro sente, ser solidário à dor do outro. Queridos, como intercessão é determinante. E eu às vezes fico pensando como muitos ainda no movimento cristão, no meio do povo cristão, ainda pensa que intercessão é um ministério, não é, específico para alguns que querem orar. Não, intercessão é para todos. A Bíblia diz, inclusive, e ela nos traz uma clareza muito grande, como intercessão foi algo que Deus idealizou para todos nós e nos deu através de Cristo. Porque veja bem, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a 5, diz que Cristo se tornou o mediador, não é? O mediador de uma nova aliança, o mediador entre eu e Deus, entre você e Deus. Cristo tornou-se mediador e único mediador, a Bíblia diz. Então veja bem, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 11 em diante,
o apóstolo Paulo começa a discursar sobre o ministério da reconciliação. E Paulo diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Ou seja, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, o mediador. Jesus se meteu entre nós e Deus. Jesus se colocou no meio para mediar, para advogar. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, quando você vai estudar ele todo, você vai perceber que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Quando ele sobe ao céu, cumpre a sua missão na terra como mediador de uma nova aliança, ele sobe aos céus e escolhe, inclusive, quando chegar no céu, ser intercessor. Que a Bíblia diz que ele então está na glória, intercedendo por nós, o Senhor Jesus. Agora, quando ele vai, ele deixa um ministério para toda a sua igreja, o ministério da reconciliação. Que ministério da reconciliação é esse? Se colocar entre as pessoas e Deus, em qualquer aspecto, não é? Não só no aspecto de orar, fechar os olhos e orar ao Pai por uma pessoa, de levar a Deus intercessoriamente, que aí já tem a condição de sentir o que o outro sente, ser empático à dor do outro e levar para Deus, se compadecer e levar para o céu. Mas não só assim, mas uma reconciliação de uma forma global, não é? De uma forma mais plena, mais completa, onde eu oro, mas eu também intercedo, porque aí eu vou sentir a dor, eu vou ser empático, eu vou desenvolver empatia, eu vou trabalhar a minha inteligência emocional em favor dos outros, e fazendo isso, eu recebo gratuitamente, reverbera em mim gratuitamente virtudes extraordinárias que vão me dar inteligência emocional, que vão me capacitar para a vida, que vão me dar habilidades para gerenciar minhas emoções, minhas questões. Por quê? Porque na intercessão eu treino o meu homem interior numa das virtudes mais lindas que existe, que é a virtude do amor, da compaixão, de sentir o que o outro sente, de me importar com o que o outro se importa e me importar com a dor do outro. Isso é fantástico, gente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que intercessão é um ministério para toda a humanidade. E eu quero convidar você para estar no nosso seminário Módulo Avançado de Intercessão Profética, agora dia 7 de novembro, agora no próximo sábado, para mudar a nossa história como pessoa, na minha pessoalidade, nas minhas mudanças internas, nas minhas mudanças externas, na minha família, no meu chamado, meu ministério, na minha empresa, nos meus negócios, na minha profissão, na minha cidade, na minha nação, nas nações do mundo. O poder da intercessão é muito grande e não pode ser só para alguns, é para todos. O ministério da reconciliação. Cristo gerou em todo aquele que o ama e que o segue. Quero motivar você diante dessa palavra tão inspiradora, fazendo esse paralelo entre intercessão e inteligência emocional e empatia, desenvolvimento dessas virtudes que só nos aproximam das pessoas mais e mais, só nos capacita para que possamos verdadeiramente ser luz, fazer a diferença, levar esse Cristo vivo, esse Cristo inclusivo, esse Cristo reconectador, esse Cristo mediador de uma nova aliança que pode contar com o meu coração. Espero você lá. Vai nas nossas redes sociais, aqui na descrição você pode fazer a sua inscrição numa boa. Deus te abençoe, shalom.